Você sabe, né, que é um prazer estar aqui com você. O Devocional 2024 tem sido impactante na vida das pessoas que têm mergulhado de Gênesis a Apocalipse, de janeiro até dezembro, neste propósito profundo de aprender sobre as Sagradas Escrituras, de uma maneira simples, clara e suave. Hoje, Neemias capítulo 4, 5 e 6, falando sobre uma estratégia demoníaca, exemplo de gestor público. E você tem discernimento de espírito? No capítulo 4, no versículo 1 ao 3 e no versículo 6, fala sobre uma estratégia diabólica. A palavra de Deus diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E aí no versículo 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Observou que as palavras ditas por estes homens não influenciou nem um pouco Neemias e nem o povo. Uma das estratégias demoníacas contra qualquer pessoa é tentar diminuí-la, desmerecê-la, desconsiderá-la. Mas se nós nos mantivermos na fé, e esta fé pautada nas promessas de Deus, e a vida em obediência à palavra de Deus, e foco no objetivo, os planos demoníacos serão todos frustrados, como vimos aqui nessa palavra. No capítulo 4, agora versículo 4 e 5, nós vemos como que Neemias se portou diante destas palavras malignas. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e nem se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Neemias sabia que estes homens não eram somente inimigos dele, mas sobretudo inimigos de Deus. Eles estavam dispostos a desestimular o povo do Senhor. 15 a 20 anos antes deste ataque, já havia sido bem sucedido. Você pode confirmar isso em Esdras 4, versículo 12 e 13. Você deve se lembrar que já falamos sobre isso aqui no Devocional. Mas Neemias estava decidido a não acontecer isso novamente. Ele não procurou por si mesmo se vingar, mas buscou em Deus que intervisse com o seu juízo. No versículo 7 ao 9, a palavra de Deus diz: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados.
Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Onde há confusão, há demônio. Onde há demônio, há destruição. Por isso devemos estar blindados por Deus, através da comunhão com a sua santa palavra, como Neemias vivia e estava levando o povo, junto com Esdras, a esta prática. No versículo 10 e 11 diz: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Dificuldades e adversidades sempre surgirão. No caminho, você vai enfrentar isso para nos desestimular e nos desanimar. Mas se perseverarmos com os olhos na promessa de Deus, alcançaremos a vitória. Naquela ocasião, os homens estavam exaustos e até desanimados porque não estavam, de certa forma, acostumados com aquele trabalho, com aquele ritmo. Imagine, estavam exaustos, cansados por todo o trabalho e ainda todos os escombros que tinham pela frente, que precisavam ser removidos. Mas o ânimo que vem de Deus revestiu estes homens. No capítulo 4 ainda, do versículo 16 ao versículo 23, a palavra de Deus diz: Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Que postura extraordinária de guerra e de construção. Depois de toda essa tentativa de intimidação de Sanbalate e Tobias, nós vemos claramente aqui o ataque e a defesa. Todos nós devemos agir dessa forma. Lutar construindo nossas vidas e os nossos sonhos, e ao mesmo tempo defendendo a nossa mente, fé, vida e família. Assim estaremos atentos e vigilantes. Agora, já no capítulo 5, a palavra de Deus mostra um momento muito importante e interessante para aprendermos. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E aí, a palavra de Deus mostra que começou a haver um conflito interno. Diz, nestes 5 versículos, que eles começaram a conflitar entre si, como em família, se nos aprimorarmos para vencer nos âmbitos de nossas vidas, mas não dermos a devida atenção ao nosso lar e aos nossos entes queridos,
criaremos uma outra guerra, a guerra familiar. Quantos que por mergulharem em seus objetivos de uma forma descontrolada, perdem o prumo de sua casa. Aí os inimigos se tornam os de dentro e não mais os de fora. No versículo 14 e 15, quando fala sobre o exemplo de Neemias, diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Que ensinamento para você aprender a escolher os gestores públicos da sua cidade, do seu estado e do seu país. Nós vemos aqui claramente um exemplo de gestor público. Ele não pensava em si, mas pensava no povo e nas necessidades da sua cidade. O exemplo de Neemias é a ser seguido. No capítulo 6, no versículo 1 ao 9, a palavra de Deus mostra que os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, a palavra de Deus segue mostrando que Sambalate ele manda mensagens várias vezes para trazer Neemias para o seu território e assim matá-lo. Mas Neemias não se deixou levar pelas mensagens e nem pela intimidação. O inimigo sempre tentará desviar o seu foco e te intimidar, mas todo aquele que vive debaixo das mãos de Deus não se deixa influenciar. Neemias vivia de uma forma tão honesta que para falarem mal dele tiveram que inventar. Assim, nós devemos viver. No versículo 11 e 12 deste capítulo, a palavra de Deus diz: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Ele recebeu uma mensagem que veio para ele de um suposto profeta, mas ele teve discernimento. Quando vivemos a fé nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo nos dá discernimento para pesarmos as palavras que ouvimos e saber assim se elas vêm de Deus ou do diabo. E para terminar, o versículo 15 e 16 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Construção dos muros, em tão pouco tempo, foi considerada nada menos do que um milagre. As nações vizinhas reconheceram que esse ato inegável de Deus era sinal de que os judeus, longe de serem rejeitados, contavam com a bênção divina. Os inimigos em potencial perceberam que teriam de lidar com algo muito maior que os muros de Judá. Teriam de lidar com o Deus de Judá. É também possível que tenham ficado com medo de algum tipo de retaliação, visto que tanto se haviam oposto a Judá. A perda de confiança talvez tenha sido a resposta à oração de Neemias, que está registrada no capítulo 4, versículo 4 e 5, que falamos sobre isso no vídeo de hoje. Te ajudou? Então clica no aviãozinho e espalhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também enviar na listas de transmissão, colocar no seu story e também nas suas redes sociais. Amanhã eu volto com você. Você é especial para Deus.